Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Fantástica Engenharia. Hoje vamos explorar um tema fascinante, os piores erros de engenharia já registrados no Brasil, mas antes, gostaria de pedir carinhosamente que você se inscreva no canal e dê um like nesse vídeo para continuar nos motivando a produzir mais conteúdo. Ao longo dos anos, o país testemunhou uma série de projetos que, por diversas razões, resultaram em desastres e tragédias impactantes. Desde viadutos desabando até barragens rompendo, esses eventos não apenas causaram danos materiais, mas também deixaram cicatrizes profundas em comunidades inteiras. Vamos mergulhar fundo nesses casos, examinando as falhas de planejamento, construção e manutenção que levaram a esses lamentáveis episódios. Prepare-se para uma análise crítica e esclarecedora dos piores erros de engenharia do Brasil. A ciclovia construída ao longo da Avenida Niemeyer, no Rio de Janeiro, foi aberta ao público em janeiro de 2016, com um investimento estimado em cerca de 45 milhões de reais. Contudo, rapidamente se transformou em um emblema de negligência e ineficiência. Em abril do mesmo ano, uma parte da ciclovia desmoronou durante uma ressaca marítima, resultando na perda de 2 vidas. Esse trágico incidente evidenciou sérias deficiências na construção e na manutenção da estrutura. As investigações revelaram irregularidades no custo da construção da ciclovia e deficiências na fiscalização. Empreiteiras envolvidas no projeto foram acusadas de cobrar quantias exorbitantes por serviços executados de maneira precária. Além disso, não foram implementadas medidas adequadas para assegurar a segurança da estrutura frente às condições climáticas adversas da área. Após o colapso, a ciclovia foi fechada e submetida a reparos, mas sua reputação já estava irremediavelmente comprometida. O incidente ganhou ampla cobertura na mídia nacional e internacional, colocando em dúvida a competência das autoridades responsáveis e gerando revolta na população. Esse triste evento serve como um lembrete dos graves problemas que persistem na administração pública brasileira, incluindo o superfaturamento de obras, a falta de fiscalização e a negligência em relação à segurança das estruturas. É crucial que investigações minuciosas sejam conduzidas e que medidas sejam implementadas para evitar a repetição de tais tragédias. O Viaduto dos Guararapes, um projeto de infraestrutura urbana em Belo Horizonte, parte do Programa de Aceleração do Crescimento e concebido para a Copa do Mundo de 2014. As obras tiveram início em março de 2011, com um investimento inicial de 173 milhões de reais. Contudo, em 13 de junho de 2014, antes de sua conclusão, o viaduto foi liberado para o tráfego. Em apenas 20 dias, sofreu um colapso parcial, resultando na destruição de veículos e causando vítimas fatais e feridos. A falha estrutural do viaduto foi atribuída a uma série de fatores, incluindo erros de cálculo que resultaram em uma quantidade insuficiente de aço na estrutura de concreto armado, além de problemas durante a execução da obra, como falhas na seção do tabuleiro, que comprometeram ainda mais sua integridade. As empresas responsáveis foram consideradas culpadas e tiveram bens no valor de 30 milhões de reais bloqueados. Entretanto, até o momento, o processo de responsabilização continua em curso e nenhuma compensação adequada foi oferecida às vítimas diretas do desastre. O complexo residencial conhecido como Palace 2, erguido em 1995 pela empresa de construção Cerzan sob a orientação do então parlamentar Sérgio Naia, foi alvo de uma série de controvérsias desde sua concepção. Desde o início, a construção negligenciou as regulamentações de segurança do Rio de Janeiro, omitindo-se da obtenção de certificados de habitação. O edifício viu-se envolvido em múltiplos litígios devido à qualidade inferior da construção, incluindo um acidente fatal envolvendo um trabalhador que caiu no poço do elevador, o qual media 130 metros de altura e abrangia 22 andares. O desabamento parcial do Palace 2 ocorreu na madrugada de 22 de fevereiro de 1998. Esse incidente resultou na destruição de 44 unidades habitacionais e na perda de 8 vidas. As autoridades de segurança interditaram o edifício e ordenaram sua demolição em um prazo de 5 dias, permitindo que os residentes adentrassem a área remanescente para recuperar seus pertences. Contudo, um segundo desmoronamento ocorreu no mesmo dia, resultando na queda de uma volumosa coluna de água. As circunstâncias desse segundo colapso permanecem objeto de controvérsia até os dias atuais. A construção do Palace 2 foi marcada por uma série de problemas, incluindo suspeitas de utilização de areia de praia na mistura do concreto, o que é prejudicial à estrutura, e o emprego de garrafas PET na concretagem das lajes.
As estimativas de indenização ultrapassaram os 70 milhões de reais, contudo, muitas das famílias afetadas não receberam uma compensação adequada. Sérgio Naia fugiu para Miami, nos Estados Unidos, para evitar a prisão, sendo posteriormente capturado. O processo referente a este caso ainda está em curso, embora tenha sido afetado pelo falecimento do ex-parlamentar. Em 2009, na gestão da Samarco Mineração, uma estrutura de contenção em Mariana representava uma parceria entre duas grandes empresas do setor, a brasileira Vale e a anglo-australiana BHP. Localizada em Santa Rita Durão, Minas Gerais, essa estrutura era uma barragem de rejeitos, contendo cerca de 62 milhões de metros cúbicos de detritos resultantes da extração de minério de ferro. Em 5 de novembro de 2015, por volta das 15h30, a Samarco recebeu um alerta sobre um possível vazamento e tentou agir, sem sucesso. Às 16h20, houve o rompimento, liberando uma enorme quantidade de lama sobre o Vale do Santarém, atingindo os distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, além das margens do Rio Doce e o litoral do Espírito Santo. Mais de 200 residências foram destruídas, mais de 600 pessoas ficaram desabrigadas e 19 vidas foram perdidas. Este incidente é considerado o pior desastre ambiental relacionado à mineração na história do Brasil. Estima-se que levará pelo menos um século para que os danos comecem a ser gradualmente absorvidos pelo ambiente, restaurando-o ao seu estado anterior. O desastre teve impactos devastadores na fauna, flora e recursos hídricos da região, afetando comunidades locais e ecossistemas ao longo de centenas de quilômetros. Este evento desencadeou um amplo debate sobre as práticas de segurança na indústria de mineração e a necessidade de uma regulamentação mais rigorosa para evitar futuras tragédias semelhantes. A represa em Brumadinho, Minas Gerais, originalmente construída em 1976 pela Ferteco Mineração e posteriormente adquirida pela Vale em 2001, era uma estrutura para armazenar rejeitos. Inicialmente considerada de risco baixo, porém com potencial de danos significativos, a represa passou por várias expansões ao longo dos anos, utilizando a própria lama de rejeitos para aumentar sua capacidade de armazenamento. No entanto, em 25 de janeiro de 2019, a represa rompeu, despejando aproximadamente 14 milhões de toneladas de minério de ferro. A lama se espalhou por cerca de 8 quilômetros, atingindo diversas áreas, incluindo vilas e o próprio município de Brumadinho. Esse incidente resultou no maior desastre de trabalho registrado no Brasil, com 270 vítimas, estabelecendo o país como líder em fatalidades desse tipo no mundo. Investigações indicaram que o acidente foi causado pelo fenômeno de liquefação, devido a falhas no sistema de drenagem da represa, resultando em fissuras que levaram ao colapso da estrutura. A lama contaminou extensas áreas em Brumadinho e afetou o rio Paraupeba, alcançando 4 estados brasileiros e chegando ao Rio São Francisco. Em 22 de março de 2019, esse desastre se tornou o maior em número de vidas perdidas em Brumadinho e o segundo maior desastre ambiental do Brasil, ficando atrás apenas do incidente em Mariana. Chegamos ao fim de nossa jornada explorando os piores erros de engenharia do Brasil. Espero que vocês tenham encontrado este conteúdo tão informativo quanto eu. Se você tem alguma história adicional para compartilhar ou gostaria de sugerir temas para futuros vídeos, deixe seu comentário abaixo. E se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima.